Nós tivemos uma experiência sobrenatural com aquele estrondo que veio, como um vento veemente. Eu tenho algo aqui que pode te dar o que você quer. Ele falou: o que eu tenho eu te dou, levante e anda. O que é isso? O que Pedro tinha? Um dos atributos de Deus. Depois que você tem uma experiência com Logos, a coluna de fogo se divide, entra dentro de você, você começa a exercer o poder que Deus te deu. Você começa a reconhecer os atributos de Jeová. Você começa a manifestar os atributos de redenção. Porque, não, mas isso aí está errado. A noiva, ela redime a natureza, porque a natureza está gemendo e clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus redimiu a noiva, e a noiva redime a natureza. Nós temos um poder de redenção, porque temos uma experiência pessoal com Deus. A natureza geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. E Pedro aqui passou e já mostrou o atributo de Jeová Rafá, o Deus curador. Mostrou. A igreja de Atos já no comecinho já mostrou o poder de Jeová Rafá, o Deus curador, e curou aquele homem que não conseguia parar em pé. Isso serve também para o espiritual, porque muitas pessoas não conseguem se firmar no espiritual. O espiritual, muitas vezes deles estão fracos, estão caindo, porque é desnutrido da palavra, não come a palavra. Ou o que foi dito para João: João, come o livro. E o livro começou a gerar nele algo tremendo. Come o livro. Mas quando não come o livro, começa a desnutrir, começa a ficar magro, começa a ficar, não consegue ter força, não consegue nem ter força para vir para a igreja, tem que ser empurrado. Mas quando você tem essa experiência pessoal com Deus, você comeu o livro, e não precisa mais alguém falar: acorda aí, você está dormindo, tem culto hoje. Não precisa mais. Você despertou, o anjo está aqui ao meu lado, me avisou que tem culto hoje. O anjo te avisa, algo dentro de você começa a balançar assim: não, eu tenho que ir para a igreja, eu não consigo ficar aqui, eu não consigo mais ficar nessa minha casa aqui. É muito boa a atmosfera aqui, mas lá da igreja é melhor, eu vou para lá. E quando você vem aqui, o líder de cante começa a cantar, e você começa a entrar em outra atmosfera. Você começa a comer um pedacinho do céu, porque os hinos vêm do céu. Então quando você começa a ouvir, você está ouvindo coisas celestiais, não é coisa da mente humana, não. Você começa então a entrar em outra atmosfera, e os seus pensamentos começam aqueles pensamentos ruins começam todo embora. Você esquece de tudo. Isso é tão bom. Você está ali começando a criar atmosfera para que a semente possa vir e ser injetada no seu coração. Depois do ministério do Filho do Homem, tem uma igreja poderosa. Esse é onde nós vamos bater nessa tecla. Depois do ministério do Filho do Homem, tem uma igreja poderosa. Lá nos dias de Moisés, agora vamos voltar lá em Êxodo, depois em Atos, e depois no final aqui, se houver tempo. Se não houver, nós vamos encerrar no meio mesmo. Nos dias de Moisés, foi aquele que entrou na arca, e o profeta fala que aquela arquinha dele no rio Nilo foi conduzida por Deus, foi guiada pela estrela de Órion até um palácio. Aquele era o profeta do Êxodo. Já nasceu em meio a uma grande turbulência, e ele cresceu, estudou no Egito e tantas coisas. Depois de um tempo, ele viu que ele era um libertador, que ele tinha um chamado diferente. Porque a Bíblia fala que Moisés era um menino formoso. Aí o profeta fala: sabe por que ele era um menino formoso? Porque um halo de luz pairou na cabeceira da cama dele. Aí nós vamos, mas isso aí tem algo igual. Irmão Brana, ele era um menino formoso também, porque um halo de luz pairou na cabeceira da cama dele. Então a mãe dele falou: ele é um menino formoso. Então a mãe dele viu que eu posso deixar ele aqui, eu vou tirar, eu não vou deixar que ele morra, porque eles vão entrar aqui em casa e vão matar ele, mas eu vi esse halo de luz, eu vou colocar ele no rio Nilo, no rio com mais crocodilos que existe. Aí colocou ele lá, em meio a 200 milhões de demônios lá.
e a arcazinha dele começou a ser guiada pelo poder de Órion, e foi guiada até chegar a um palácio. Quando chegou nesse palácio, ele encontrou um lugar de refúgio. Aí ele cresceu nesse palácio, e chegou um tempo, como eu falei, que ele descobriu que ele era um libertador, e ele tentou por força própria. O profeta fala, e ele foi e matou um egípcio. A única coisa que nós conseguimos com força própria é matar. A única coisa é matar as nossas esperanças, porque nós falamos, meu Deus, não consigo mais. Você tentou por força própria, você matou sua esperança. Quando Moisés tentou fazer isso aí também, ele frustrou. Aí eles olharam para ele e falou, aí os próprios israelitas olharam para ele, os próprios hebreus olharam para ele e falaram, você quer matar nós, igual você matou o egípcio? Aí Moisés foge para o deserto, porque ele tinha uma vida mal compreendida. Aí o nosso profeta, irmão Branham, teve visões e tantas coisas, o irmão chegava e falou, irmão, você é do diabo. Daí ele falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ele fugiu para a caverna. Quando Moisés fugiu para o deserto, Quando Moisés fugiu para o deserto, é para ele esquecer de tudo que ele tinha aprendido no Egito. Esqueceu de tudo. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E daí quando chegou lá no deserto, ele encontrou essa sarça ardente. O profeta fala que ali ele teve uma experiência pessoal com Deus. O profeta também, o profeta fala que os profetas dos Êxodo, ou melhor, o primeiro Êxodo, o segundo Êxodo, o terceiro Êxodo, são iguais. Então o que aconteceu com o profeta lá, tem que acontecer com o irmão Branham também. O irmão Branham fugiu para a caverna, porque ele tinha uma vida mal compreendida. Ninguém entendia a vida do irmão Branham, e ele fugiu para lá. Moisés fugiu e encontrou a sarça ardente. O irmão Branham fugiu e encontrou o anjo. E o anjo veio e falou, como a Moisés foi dado 2 sinais, a você também será dado 2 sinais. Como João Batista foi precursor da primeira vinda, você será precursor da segunda vinda. Então uma experiência sobrenatural com o profeta do primeiro Êxodo, e uma experiência sobrenatural com o nosso profeta irmão Branham, do terceiro Êxodo. E depois disso, vem um ministério tremendo. Moisés foi aquele que subiu na montanha e desceu para colocar tudo em ordem, para trazer o que Deus tinha mostrado para ele lá em cima. Ele desceu com as tábuas da lei. E não foi só isso que ele viu muitas coisas lá, o templo, o sacerdote, tantas coisas. E ele desceu e colocou tudo em ordem. O irmão Branham também subiu na montanha, o Monte Pôr do Sol, e desceu com a revelação dos selos. Cada noite um anjo viria para ele e ia falar, ao ponto dele chegar e falar, irmão, eu não sei o que eu vou pregar amanhã, mas eu creio que o anjo vai me visitar e irá falar para mim. É esse o profeta do Êxodo. E depois deles vem uma igreja sobrenatural. Nós vamos chegar nisso, vocês verão quão poderosos nós somos, se tivermos essa experiência com Deus. Quão poderoso você é, se tiver essa experiência pessoal com Deus. Moisés subiu e desceu com as tábuas da lei. O irmão Branham subiu e desceu e teve um encontro com a nuvem. Moisés teve um encontro com a nuvem, a Bíblia fala, e daquela nuvem saíam vozes e relâmpagos. Quando o irmão Branham foi lá, houve um grande estrondo e pedras começaram a rolar. Os irmãos até se esconderam. O mesmo ministério de Moisés, igualzinho. O profeta do primeiro Êxodo foi assim, o profeta do terceiro Êxodo também. Depois de Moisés, eu estou passando bem rápido. Depois de Moisés sobe no monte, depois quando estava quase encerrando o ministério do Filho do Homem. Por quê? Por que eu estou falando que é Filho do Homem? Porque os profetas eram chamados de Filho do Homem no Antigo Testamento. E também os profetas dos Êxodos, eles são profetas peculiares. Porque em um Êxodo tem um anjo, e esse anjo é citado em Êxodo 23. Um anjo que ele não irá poupar nenhuma rebeldia. Esse é o anjo do Êxodo. O anjo do primeiro Êxodo, ele era um anjo sério. E o profeta também falou que o anjo que estava ao lado dele era um anjo sério. Ao ponto de Billy Paul estar dormindo e ele ter o privilégio de ser acordado para ver. E ele olhou e tinha um homem parado na beira do quarto. E ele falou, e ele era muito sério, que lá é o anjo do Êxodo. Ele não poupa nenhuma rebeldia. Mas depois que o profeta do Êxodo sai, depois que esse profeta do Êxodo sai de cena,
A mensagem dele continua através do Espírito Santo, porque continuou através de Josué. Vem uma igreja diferente, porque o anjo do êxodo também está com ela. O anjo do êxodo nunca morre. O anjo do êxodo é aquela coluna de fogo que apareceu no Coliseu Sam Houston. Eu não sei se no inglês tem a mesma tradução que no romano. Você lembra que eles levavam os cristãos para ser mortos nos coliseus? E Deus fez questão de aparecer num coliseu na coluna de fogo. Por quê? Eles mataram os cristãos, mas aquela coluna de fogo eles não conseguiam matar mais. Ele apareceu lá dentro e falou: tenta matar agora Satanás. Não dá. Vai matar como a coluna de fogo? Não tem como. Ele é um espírito, ele está em nosso meio. Apareceu lá no coliseu para mostrar: Satanás, não tem mais como você vencer. Não tem mais como. Oh, isso é muito maravilhoso, em saber que ela está em nosso meio. Então, se ela está em nosso meio aqui, nós fazemos parte também desse êxodo, porque ela só aparece nos êxodos, para povos peculiares. Amém? Então, depois do ministério de Moisés veio Josué. Josué chegou, o anjo, Deus falou com ele e disse: Josué, não pasme nem te espante, o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, onde pisar a planta do seu pé, eu tenho dado a você. Eu tenho dado a você. Você irá possuir tudo. Irá possuir a terra que Abraão estava peregrinando. Você é o possuidor. Você e o povo, todos os israelitas aí. Você irá possuir. Aí nós vemos que Josué, ele tinha o mesmo Deus que estava com Moisés. Porque Deus desceu e falou assim: ó, o mesmo Senhor que esteve com Moisés será contigo, por onde quer que andares. Então o mesmo Senhor que estava com o irmão Brana estará conosco aqui também. E ele ajudou o irmão Brana em muitas coisas, e ajudará nós também. Então, depois do anjo ter aparecido para Josué, depois do anjo ter falado com Josué, eles têm uma certa prova para passar, que é o Jordão. Então eles, meu Deus, como que nós vamos passar esse Jordão? Então Josué reuniu todos que estavam com eles e falou que eles iriam passar de madrugada. Então eles pararam ali na beira do Jordão e ficaram ali, se eu não me engano, 3 dias, esperando a comissão de Deus, uma igreja depois do ministério do Filho do Homem. Eles pararam ali. Então depois, quando Deus ordenou que eles passassem, colocou tudo em ordem primeiro, os levitas primeiro. Quando o levita pisou no Jordão, o Jordão abriu, e eles começaram a atravessar, mas tinha que fazer algo ali no Jordão. O Jordão aqui está apontando para a justificação do povo. Daí aqui você vai ver que tem justificação, santificação e circuncisão. Aqui que eles vão ter uma experiência real com Deus, uma experiência dolorosa, porque o profeta fala que o Espírito Santo, ele vem em momentos de dor. Todo nascimento, o profeta fala, todo nascimento é com dor e é sujo, o profeta fala, e tem sujeira ali. Não importa se é em um estábulo ou se é em um hospital com a sala rosinha, é uma sujeira. Mensagem e imagem de Cristo, o profeta fala isso. Então eles ali pararam no Jordão e quando chegaram no meio do Jordão, eles tinham trazido 12 pedras fora do Jordão e colocaram elas no meio do Jordão. Cada um da tribo levou uma pedra, cada um chefe da tribo levou uma pedra. Colocaram 12 pedras ali no meio, e aqueles 12 pegaram cada um a pedra de dentro do Jordão e tirou para fora do Jordão. O que estava ficando? Entrou um velho homem e saiu um novo homem. Entrou com pecado e saiu sem pecado, porque quando nós batizamos, nós somos sepultados e saímos uma nova pessoa. Aí nós passaremos pelo processo da santificação. E isso foi também o que aconteceu com a igreja aqui, a igreja de Josué, a igreja liderada pelo Espírito Santo. Depois que passou pela justificação, eles tinham a santificação, e a santificação deles era caminhar desde o Jordão até Gilgal.
até Gilgal, carregando aquelas pedras. Carregando aquelas pedras, essa era a santificação deles. E quando eles chegaram ali, em Gilgal, Deus disse: Moisés, esse povo, eles não são circuncidados, os antepassados deles foram, mas eles não são. Faça facas de pedra e circuncide a eles. Uma igreja, depois do ministério do Filho do Homem, estava passando pelas 3 etapas da graça: justificação, santificação, e agora iria receber um tipo do Espírito Santo, que é a circuncisão. Então, e como que vem a circuncisão? Através de facas de pedra. É doloroso, como eu citei, não quero ser repetitivo, doloroso, causa muito incômodo, 3 dias de febre, se eu não me engano, causava. É doloroso. Se queremos ter o Espírito Santo, nosso joelho tem que estar dobrados, temos que orar, temos que buscar, porque é doloroso. Então, chegaram em Gilgal, Josué pega facas de pedra e circuncida todos eles. Pedra, ela aponta para a revelação. Se tem algo que tem que ser cortado em minha vida, em sua vida, pega a revelação. Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta prega. Pega essa mensagem e comece a ler. Pega outra mensagem também, pega a Bíblia e comece a ler. Essa é faca de pedra, te circuncidando. Circuncidando, e é doloroso. Você fala: meu Deus, olha isso aqui, eu tenho que cumprir. É doloroso, mas tem que cumprir, porque é a circuncisão, o batismo com o Espírito Santo. Depois que eles passaram por essas 3 etapas da graça, estou dando um tipo, não sei se vocês já tinham visto dessa maneira, estou dando um tipo: justificação no Jordão, santificação no caminho até Gilgal. Quando chegou em Gilgal, todos circuncidados. Agora estava nascendo uma nova igreja, uma igreja agora que poderia manifestar as mesmas coisas que Moisés manifestou, e muito mais ainda em porção dobrada, porque antes era um povo, antes era um homem, agora é um povo. Deus falava lá com Moisés, e depois Deus estava falando com o povo ali. Deus estava tendo intimidade com aquele povo depois que eles teve a circuncisão. Depois da circuncisão, o que eles comemoram? Olha que interessante, eles comemoram a Páscoa. Páscoa, ela é ressurreição. Então o que ele estava falando? O que estava apontando isso aí? Estava nascendo, eles tinham nascidos de novo. Depois das 3 etapas, há um nascimento. E você vê que eles celebraram a Páscoa. Eles tiveram essas 3 etapas, celebraram a Páscoa, que significa a ressurreição. Então quer dizer que era uma igreja morta, agora era uma igreja viva. Agora estava uma igreja viva, e para provar isso, que era uma igreja viva, desce um anjo com a espada para falar com eles. Depois de uma ressurreição, desce um anjo com uma espada desembainhada. Quem era esse anjo? O grande e poderoso conquistador, o Órion, para mostrar para eles que a partir desse novo nascimento, é Cristo com a espada desembainhada lutando por você. É Cristo para vencer as batalhas. E esse anjo desce com uma comissão, desce para revelar que ele estava lutando por eles, que ele estaria lutando por eles. Diz assim: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aí o anjo começa a falar mais. Ora Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhuma saída, nenhuma entrada. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 7 dias. Então ele dá a comissão de como ele iria vencer, de como aquele povo iria vencer aquela batalha que estava por vir. Porque o profeta fala que essa terra aqui aponta para o Espírito Santo, e depois que nós temos o Espírito Santo, temos batalha ainda, mas é Cristo lutando, como eu disse. Então
o anjo desce ali com a espada desembainhada e revela um mistério: vocês rodearão a cidade 7 vezes. E dentro desse mistério tinha Raabe, que seria redimida. Então o anjo desceu com a espada desembainhada para revelar que uma mulher seria liberta, para revelar que Raabe seria liberta, para revelar que Raabe agora iria estar na caminhada para casar com o general Salmão, para largar a vida de prostituta e se tornar agora uma mulher de um general. Então esse anjo desce com essa comissão, depois que temos essa experiência com Deus. O profeta ele deixa uma das últimas coisas nessa mensagem, e eu vi isso agorinha ali. O profeta fala assim: irmãos, o profeta conta: eu gosto de ir a uma fonte que borbulha água, e ela parece tão feliz, ela é muito feliz, aquela fonte. E ele começa a contar, daí ele começa a perguntar para ela: é porque os veados tomam de ti que te faz feliz? É porque os animais tomam de ti por isso você é feliz? Daí o profeta fala, e parece que ela me respondeu. Ela disse assim: não, é porque quando o sol começa a bater em mim, ele começa a fazer eu pular. E quando esse sol ele atinge um ponto em minha vida, que eu vou voltar para o lugar de onde eu estava. Na mensagem de experiência pessoal com Deus, o profeta fala isso. Uma das últimas coisas que ele cita, ele dando exemplo de pessoas que teve experiência, homens que teve experiência, ele cita de uma fonte, e essa fonte reconhecia de onde ela tinha vindo. Tem você reconhecido de onde você tem vindo? Tem você reconhecido que você veio de Deus e irá voltar para Deus? Isso fazia da fonte uma fonte que borbulhava, uma fonte feliz. E o profeta fala que essa fonte era igual os irmãos de Atos dos Apóstolos. Eles borbulhavam também, porque eles sabiam de onde tinha vindo e para onde eles iriam voltar. Então uma grande chave para mostrar que nós temos essa experiência pessoal com Deus, é que nós vivemos uma vida que bate de acordo com a palavra, que está mostrando de onde nós viemos, e para onde nós vamos. Então, aqui os filhos de Israel, depois que entraram nessa terra, passaram por essas três etapas da graça e tudo mais. O grande capitão desceu, o profeta fala que aquele era Melquisedeque, descendo, e Melquisedeque quando desce, ele dá uma ceia, ele deu ceia para Abraão. Nós estamos vivendo num tempo de uma grande ceia, uma ceia perfeita, uma ceia espiritual, porque daí teremos uma ceia natural com Deus lá, comendo mais do que Deus tem para nós. Então, esse grande general desceu, e depois disso, Satanás tentou parar a marcha da igreja. E Satanás também irá tentar, depois que você tiver essa experiência com Deus, ele irá tentar fazer você parar ainda, mas não tem como mais parar. E como ele tentou fazer os israelitas parar aqui, já estou quase encerrando. Como ele tentou fazer? Ele fez Acã pegar uma cunha que não era para ter pegado. Pegou uma cunha e algumas coisas mais e colocou na tenda dele. A tenda, nós sabemos que somos tabernáculos de Deus. Se pegamos algo do mundo e colocamos dentro, nós estamos travando a marcha da igreja, o profeta fala. Isso é terrível. Então, veja, depois que tudo isso acontece, depois que eles tiveram essa experiência, Satanás vem para bater, para travar. E Satanás fez com que aquele povo perdesse uma batalha, e Josué, sabendo do poder que ele tinha, disse: não tem como. Por que nós perdemos? Nós não poderíamos perder. Por quê? Aí ele tira a sorte e vê que dentro ali tinha o pecado, e vê que dentro ali tinha algo que desagradava a Deus. Então ele diz assim: tem que ser apedrejado. E eles pegaram pedras e mataram toda a família de Acã.
Maldade? Não, Deus tinha falado que se pegasse iria morrer. A mesma coisa acontece, Deus tem falado isso aí para nós também, se pegar vai morrer, não podemos. Mas é muito duro, não dá, irá morrer, não pode. A Bíblia condena, então, é caso encerrado. Se pegar morre, é morte, lá era morte natural, agora é morte espiritual. Tem muitas pessoas morrendo e não sabem, pessoas andando e estão mortas, não tem nada de vida de Deus dentro delas. Por quê? Pegaram algo que não era para ter pego, deixou que aquele espírito que estava lá no Éden entrasse e enganasse. Aquele espírito que é astuto entrou lá e Eva descreu de uma palavra e a raça humana inteira caiu. E ele entrou ali também naquela igreja de Josué e fez com que eles perdessem uma batalha por causa de uma coisinha só, uma pessoa que tinha feito uma coisa errada. Nós temos que examinar as nossas vidas. Eu tenho que examinar a minha vida. Eu estava falando para Deus falar comigo, Ele está falando. Examinarmos se temos algo em nós que é algum fruto ainda do maligno, algum fruto do mundo, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. O diabo ele taca pedra em árvore que tem fruto bom. Então, se você está vendo que você está vivendo muito de boa nessa terra, toma cuidado. Quais são os seus frutos que você está gerando na terra? Quais são os seus frutos? Porque se for fruto bom, o diabo vai tacar pedra, vai tentar derrubar. Mas se não for fruto bom, se for fruto igual ao dele, ele não irá fazer nada, ele não irá mover um passo, ele não irá fazer nenhuma prova, nada. Mas eu estou vivendo de boa aqui na terra, irmão, eu estou nenhuma prova, nada. Toma cuidado, porque nós estamos no Éden de Satanás. Você está acomodado em um Éden de Satanás, onde o mesmo espírito, aquele mesmo espírito astuto que entrou lá e enganou Eva, e você está vivendo em um momento, não, estou de boa. Ele entrou lá e fez aquela igreja de Josué, perderam a batalha, e Josué disse, não podemos perder a batalha, não podemos. Aquele grande anjo desceu e comissionou a nós, faria que nós venceríamos todos os inimigos, e essa é a comissão. A noiva é um exército invencível, se não tiver a cunha de Acã em mim. Vamos ligar para pessoas aqui, não estamos ligando, eu vou atrapalhar o irmão, em um certo ponto eu posso atrapalhar ele, mas vamos ligar para nós. Se eu não estou vencendo, não estou conseguindo vencer, tem algo em mim que tem que ser tirado, tem algo em mim que tem que ser arrancado, tem que ser cortado. Por quê? Pelo quê? Por pedras de revelação. Ser cortado pela revelação. Como que acaba com aquele espírito do Éden? Com pedras de revelação. Quando você vê em sua vida, meu Deus, olha, eu estou com alguma coisa errada, taca pedra nesse espírito de revelação, taca pedra de revelação nesse espírito, que você verá, ele irá morrer, e depois você irá vencer a sua outra cidade, você irá conquistar. Depois que o pecado foi tirado do meio deles, eles começaram a vencer os inimigos, e a Bíblia fala que Josué no tempo do entardecer, aquela igreja depois do ministério do Filho do Homem, que teve 3 etapas da graça, o Espírito Santo estava neles, eles começaram a guerrear contra um certo povo, e estava nem noite nem dia, estava caminhando para a noite, estava no tempo do entardecer, aí Josué começou a se preocupar, falou, meu Deus, Senhor, eles conhecem mais, eles conhecem mais o terreno do que nós, se escurecer, eles irão vencer nós. E algo sobrenatural acontece. Josué, o Espírito Santo desce nele ali, e ele levanta as mãos, e quando ele levanta as mãos, ele está tipificando Adão lá no Éden, governando. Uma igreja depois do ministério do Filho do Homem tem um poder de Adão, de falar com a natureza. Ele levantou as mãos e disse, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon.
O que era isso? Uma igreja com um poder sobrenatural. Depois das 3 etapas da graça, depois que eles discerniram onde estava o pecado, e tiraram o pecado com pedra de revelação, depois eles foram guerrear contra os reis, e entraram numa enrascada, mas o poder de Adão começou a vir sobre aquela igreja. O poder que Adão tinha de falar com a natureza, eles estavam tendo também. E ele parou e falou: sol detente Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. Irmãos, por que que eles conseguiram fazer isso, falar com a natureza? Por quê? Por que que eles conseguiram falar com a natureza, vencer os inimigos? Porque eles tiveram uma experiência pessoal com Deus. Se você não teve, se eu não tive, é tempo de termos, porque chegará um ponto que você viverá por aquilo que você comeu. Os cultos não terá mais cultos na igreja. Você terá que viver, você terá que ter se tornado a palavra. E para ter se tornado a palavra, você terá que ter tido uma experiência pessoal com a coluna de fogo. E ela ter entrado dentro de você. E depois que ela ter entrado em você, você irá conseguir ter o poder que Adão tinha. O poder da palavra falada, de criar, de falar com a natureza. O que Josué fez ali? Falou com a natureza. E o que é prometido para a noiva? Redimir a natureza, falar com a natureza, tirar a natureza de escravidão para a bonança, para um lugar de repouso, para um lugar tranquilo, que é um novo céu, nova terra. Redimir a natureza. Irmãos, se não tivermos essa experiência, se você não teve essa experiência, é tempo de nós termos. Aqueles demônios de Apocalipse 9 estão soltos por aí e estão atormentando as pessoas que não têm o sinal, e o sinal só vem através das 3 etapas da graça, do Espírito Santo em você, uma experiência pessoal com Deus. Busque, é tempo de buscar. Eu não sei se eu expressei como o Espírito Santo queria que eu trouxesse essa mensagem, mas eu tentei, pelo menos. Eu creio que chegou em alguém. Se não chegou em alguém, eu fui o que mais recebeu essa mensagem. Irmãos, é tempo de termos essa experiência, como Enoque teve, como Noé teve, como Moisés teve, como Josué e o povo teve, como Jesus teve, como o irmão Brana teve. Antes era um homem ungido, agora um povo ungido. Um homem que encontrou com um anjo, agora é um povo que tem comunhão com esse anjo. Um povo sobrenatural. Depois da manifestação do Filho do Homem, vem uma igreja com o poder de Adão, uma igreja com o poder sobrenatural para governar a terra, para redimir a natureza. Eu creio que era isso que o Espírito Santo colocou em meu coração. Poucas palavras, me perdoe se eu demorei, eu creio que não, mas o Espírito Santo nos abençoou. Continue orando por mim, para Deus me ajudar a se expressar, que muitas vezes eu atrapalho algumas coisas, mas eu creio que Deus tem nos ajudado, amém? Deus abençoe vocês, continue orando por mim e pelo ministério do pastor Aldrin, que estamos ao lado, e pelos jovens ali também, amém? Deus abençoe. Aleluias. Você foi abençoado, jovem? Amém? Você tem uma experiência pessoal. O irmão Kelver nem usou todo o tempo dele, mas vai ter outras oportunidades. O irmão Gabriel vai vir aqui, o irmão Kelver, e vamos ter mais oportunidades. Nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. Tremendo. Irmão Kelver, foi ajudado, viu? A pregação do irmão me ajudou. Quantos foram ajudados? Levanta a mão. Amém? Temos que buscar essa experiência. Nós temos um pequeno tempo ali. Vamos confirmar a pregação de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos confirmar a pregação de hoje. Experiência pessoal com Deus te dá poder, certo? Eu quero perguntar aqui para vocês, pode ser que o irmão Lucas pode responder também, se quiser, os meninos ali. Quantos aqui já tiveram assim uma experiência com Deus? Supor assim, como a gente falou na live hoje, né, irmão Kelver? Talvez na experiência assim, o anjo desceu no quarto, apontou o dedo para mim e falou assim. Ou então, né, vários anjos, né, cantando no coral. Mas assim, talvez na nossa mente a gente imagina que experiência é isso. Mas, por exemplo, você lendo uma mensagem,
Você está lá no seu quarto, ou tá aqui na igreja. Ontem mesmo eu estava sentado aqui, eu estava lendo mensagem de perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, e aquilo começou a ter uma chama no meu coração, sabe? E eu não sei, é um negócio inexplicável. E creio que talvez alguém já teve alguma experiência assim, fala assim, meu Deus, isso aqui mexeu comigo. Isso aqui é aquilo assim que vem assim em vocês, uma pregação, você ouve uma pregação e você fala, meu Deus, isso aqui foi tremendo, isso aqui falou comigo. Alguém já teve uma experiência e queira compartilhar, só para nós concluirmos o que a mensagem diz. O que a mensagem diz, experiência com Deus traz poder mesmo. Eu tenho certeza que alguém já, numa oração, estava orando lá no quarto e de repente veio aquela unção, aquele vento impetuoso e começou a falar conosco, aí você falou assim, agora eu consigo lutar mais um dia agora. Uma experiência que você teve. Tem alguém que teve uma experiência? Queira compartilhar? Vamos lá, irmão Lucas, começando com o irmão. Já que foi solicitado, né? Uma experiência que me marcou muito foi no ano de 2012, quando começou a abertura, né, da palavra, os mistérios estavam sendo pregados e eu não estava meio que compreendendo o que estava acontecendo. E eu ia pregar na quarta-feira e na segunda-feira à tarde eu cheguei da escola e eu falei, Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso ter uma luz desse momento que nós estamos vendo tudo isso acontecer. E aí eu não sabia o que eu ia pregar na quarta-feira e eu peguei a mensagem, ouvi, mas agora eu vejo. E eu falei, eu vou ler essa mensagem de 1964. E eu lembro que eu sentei na minha cama, coloquei a mensagem em cima da mesa e comecei a ler, até quando o irmão Brana começou a citar os dias de Noé, Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem outra vez, e foi quando Deus abriu o meu entendimento e aquilo desceu como um raio naquele dia, e desde então eu entendi a abertura da palavra, tudo que Deus tinha trazido para esse tempo, e desde então aquela experiência foi um marco na minha vida, mostrando que nós estamos nessa terceira etapa que o Filho do Homem se manifestou e está nos tirando dessa terra para a eternidade. Revelação, né? Alguém teve uma experiência aí, os músicos? Irmão Gustavo? Não? Irmão Lucas? Também não? Um hino assim, você estava ouvindo um hino no ônibus, indo para a escola. Aí você olhou assim para os lados, aí pecado para todo lado, você ouvindo um hino. Aí aquele hino começa a falar com você. Aí você começa a ter um regozijo, né? O pessoal está te vendo só com o olho fechado ali, mas você está regozijando dentro de você. Isso é experiência também que você vai tendo. Claro que tem uma experiência assim que ela vem mais marcante,
Porque a nossa vida, a gente não pode parar numa só experiência. Tem que continuar tendo experiências e mais experiências com Deus. Porque quando você vem para a igreja, quando você aceita Jesus, aí vem uma experiência na sua vida. Porque sai o coração de pedra e entra o coração de carne. Aí é um novo modo de pensar, diz o profeta. Um novo modo de pensar. Aí você tem um avivamento, uma experiência com Deus. Aí dentro daquele coração novo, Deus coloca um espírito novo. A irmã Brand diz, ali você tem um reavivamento, mais uma experiência, que dá o espírito novo. Você recebeu o espírito novo, você tem mais uma experiência ali. Só que você não pode parar. Dentro daquele espírito novo, Ezequiel fala assim, tem que derramar o Espírito de Deus dentro do Espírito novo. Que aí é o batismo com o Espírito Santo. Então você vê que a vida, só que aí não para no batismo com o Espírito Santo. Ainda tem mais. Tem mais. O irmão Branco fala, o que você tem feito com o Espírito Santo? A pessoa recebeu o Espírito Santo? Não para aí não. O que você tem feito com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é um tutor, ele vai começar a te ensinar. Você vai fazer uma coisa errada e fala, não. Aí você vai seguindo. Você vai seguindo, aí até chegar no tempo da adoção. A adoção você fala no lugar do Pai. Experiências, né? A gente vai tendo experiências na nossa vida. E aquilo lá vai fortalecendo, vai sendo um marco. Você chega fraco na igreja e um hino fala com você, meu Deus, teve, irmão Gabriel? Experiência? Fala aí para nós. Amém. Eu vou responder de duas formas. Uma experiência que eu tive assim que me marcou muito foi uma vez que eu escutei aquele hino, aquele hino que canta assim, eu sou teu Deus e estou contigo. É um hino que fala sobre quando a gente está num momento difícil, né? Que a gente fala igual Jesus, passe de mim esse cálice, que Deus vem e fala para a gente que essa prova que a gente está passando é para mostrar a vida dele na gente, né? Então, uma experiência que eu tive assim que me confortou meu coração foi isso. E essa primeira, né, e a outra, assim, é um pouco diferente da pergunta que o senhor fez, de uma ocasião específica, né? Mas uma coisa assim que eu tenho comigo, de uma experiência, é que com o passar do tempo, de dia em dia, e como o irmão falou, de experiência em experiência, eu tenho assim uma experiência da minha jornada, vamos dizer assim, sabe? Que eu cheguei num lugar onde, claro que ainda há muita terra para possuir, ainda tenho muitas falhas, né? E tudo mais, mas assim, hoje eu consigo compreender onde nós estamos, compreender o propósito de Deus, e assim, por ter um entendimento das Escrituras, de uma parte, né? Uma pequena porção ali de ter um compreendimento das Escrituras e do plano, é uma coisa assim que quando eu estou sei lá, se vem um espírito ruim sobre mim, se vem uma angústia sobre mim, talvez eu até vou orar e aquilo não vai passar, mas eu posso dizer igual a Abraão, eu sei, entendeu? Então eu acho que porque antes, quando eu recém me converti, eu tinha muita dúvida, entendeu? Eu às vezes assim queria igual o irmão Jonas falou, queria ver um anjo, queria ver alguma coisa assim, igual o irmão Brana, né? Que vivia no mundo sobrenatural e tudo isso. Mas com o passar do tempo eu consegui compreender que isso não é a coisa maior, né? E uma coisa que eu aprendi com o irmão Elivelton, de Aquidauana, é que na terra da promessa há vales e montanhas. E se você construir sua cidade num vale, os inimigos vão chegar e vão começar a te atacar, e você só vai ver quando eles já estiverem te atacando. Se você construir num lugar plano, você pode fazer uma muralha ali, você pode ver um pouco mais longe. Mas se você fizer na montanha mais alta a sua cidade, quando o inimigo estiver lá longe, você já vai conseguir ver ele, porque o profeta fala que a maior coisa é sabedoria, né? E quem tem sabedoria começa a discernir. Então eu acho que é isso que nós estamos tendo culto após culto, né? E essa é uma experiência da minha vida inteira. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. 5 minutos, irmão João. 5 minutos. Deus abençoe, jovens. De novo, culto passado, mas Deus sabe de todas as coisas. A minha experiência
Também foi um pouco parecida com os irmãos, né? Porque eu tinha aquele complexo que eu ainda não tinha visto anjo, né? Essas coisas, e achava que eu não tinha Espírito Santo ainda, né? Porque tem uns irmãos, né, que já foi transladado para a sexta dimensão. Cada um tem a sua experiência, né? A gente não disse que isso é errado. Cada um pode ver anjo, sim, pode ter esses tipos de experiência, mas não é somente isso, né? E a minha experiência foi lendo a mensagem O Desvelar de Deus. Eu creio que aqui a maioria de nós nascemos num lar cristão, né? Mas isso não significa que nós somos cristãos, né? Nós, da mesma forma que nossos pais tiveram que ter a experiência deles, né, para se converter, nós também temos que ter as nossas experiências aqui para firmarmos a nossa fé, né? Porque senão qualquer vento que balançar, a gente já vai perecer. E desde sempre, né, nós ouvimos sobre o ministério do irmão Brana, sobre a descida do anjo forte, sobre os selos. E é fácil, né, para a gente crer nisso, porque a gente está ouvindo desde cedo, né? A gente tá ouvindo aquilo, o pastor fala, os irmãos falam, e para você que está crescendo ouvindo isso, é muito fácil de você crer. Mas agora que você entender e ter uma experiência pessoal com aquilo aí é outra coisa, sabe? Você vê aquilo na sua vida, né? Não só entender o conceito de que o irmão Brana é o profeta, ou de que a nuvem desceu em 1963, mas você tem que ter uma experiência no seu coração com aquilo. E foi lendo a mensagem Um Desvelar de Deus, onde o irmão Brana ele fala tudo, ele fala desde o ministério do Filho do Homem até o ministério da noiva. E foi quando o irmão Brana ele falou algo assim que fica em meu coração e isso não sai. Como o Brana diz que naquele terceiro lugar do tabernáculo, né, onde estava o Santo dos Santos, estava a glória da Shekinah. E a glória da Shekinah mostrava que Deus ele era o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. E através daquilo, quando o irmão Brana estava mostrando o ministério de Moisés, você vê que ele é o mesmo hoje, né? Porque ele tratou da mesma forma com o irmão Brana, né? E o irmão Brana venceu. Moisés venceu, Jesus venceu, e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo entrou no meu coração de uma maneira que me deu uma segurança tão grande, porque se Moisés venceu, Jesus venceu, irmão Brana venceu, eu também vou vencer. A Bíblia ela não pode falhar, a mensagem não pode falhar. Foi através daquilo que eu entendi o ministério do Filho do Homem, tive a minha experiência com aquilo. O irmão Brana fala sobre os selos nessa mensagem, porque entrar além do véu é o sétimo selo, né? É o sétimo selo, a terceira puxada ali. Então foi lendo essa mensagem onde eu tive a experiência, eu tive uma segurança e uma âncora para poder lutar, né? E como o irmão Gabriel falou, não somente ficar nisso, né? Ter experiências dias após dias até chegar à perfeição. Mas que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu estava pensando no que o irmão João disse agora, né? Sobre a gente pensar, nunca viu o anjo e tal, né? Porque tem irmãos que tem experiência assim grande e tal. Eu estava pensando, porque às vezes a gente acha, nossa, eu nunca tive uma experiência marcante, assim, né? Então, acho que eu não tenho fé suficiente. E você sabe que o diabo vai colocando esse tipo de pensamento na nossa mente, né? E esses tempos eu estava lá, foi nessa recente experiência que eu tive na viagem, que eu estava ali para a praia, né? No primeiro e no segundo dia, que eu cheguei lá mesmo, eu estava com uma dor muito forte aqui na barriga, bem na região da apêndice, sabe? E eu fiquei um pouco assustado, né? Porque eu cheguei e tal, tão ansioso para a viagem, e com aquela dor muito forte. Cheguei no segundo dia, aí, num posto de saúde, tão forte que estava a dor. Aí eu fui no posto, né? Aí a moça disse, não, acho que não, a doutora, não é nada, mas vai tomando remédio, né? E fica em repouso, não vai forçando. E eu fiquei um pouco abatido, né? Mas às vezes a gente tem uma dor, alguma coisa e é curado. E às vezes a gente pensa, não, mas não foi minha fé, foi a fé do pastor que orou, do irmão que foi orar para você. E eu sempre pensava isso, quando eu estava com alguma dor e eu curava. Não, foi meu pai que orou, né? Meu pai que orou e sarou. E eu fiquei com uma fé assim, fiquei um pouco abatido. Rapaz, eu estou aqui para querendo divertir, aproveitar, e estou com aquela dor, né? Fiquei bravo. Aí eu falei, não, você vai passar. Cheguei em casa depois do posto, né, no apartamento, e fui pro mar, né, brincar. Chegou, estava tão forte, para vocês terem uma ideia, a dor, que eu tinha que sair do mar para ir tomar o remédio. E aí passava e voltava. Chegou uma hora que eu fiquei assim, não, Satanás, saia, em nome de Jesus, eu não aceito essa dor, eu não aceito isso.
E aí fiquei bravo mesmo e fui, esqueci, sabe? Depois daquela hora, não senti mais nada. E assim, eu fiquei muito feliz, porque não foi algo que alguém orou para mim e saiu, sabe? Foi minha fé. Eu creio que é isso, foi minha fé que curou. Deus abençoe. Aleluias. Eu me emociono junto com a pessoa que está contando o testemunho. Tremendo. Deus abençoe. Irmão Kelver mostrou. Josué chega no Jordão, aí tem que atravessar o Jordão, uma experiência. Aí pega as 12 pedras, outra experiência. Nós vamos vendo de experiência em experiência. Aí você chega em Jericó, tem que derrubar aquela muralha, experiência. Aí acontece um erro na sua vida, você começa a perder batalha, tem uma cunha de Acã lá no meio. Aí você mata, tira aquele espírito, outra experiência, você está vencendo. Aí você vai vencendo e vai conquistando, é ganho por batalha, como nós falamos antes aqui, é experiência por experiência, é só assim que nós damos valor à vida cristã, né? Graças a Deus. Encerrou nosso tempo, queria ver as moças também, mas fica para uma próxima oportunidade. Bem, vamos colocar de pé? Você foi abençoado hoje? Ixi. Vou perguntar de novo. Vocês foram abençoados hoje? Aumentou um pouquinho. Vocês foram abençoados hoje? Amém. Deu uma melhorada. Pela fé que todo mundo foi abençoado, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai eterno, te agradecemos por esse culto, Pai, a vinda do irmão Gabriel, irmão Kelver, pegar a estrada, Senhor, vim até aqui, meu Deus, poder pregar, mostrar o dom que Deus deu a eles, Pai, com toda essa humildade que tem no coração deles, Pai. Sustenta o irmão Kelver em humildade, o irmão Gabriel também. Mantém-eles em humildade, buscando cada vez mais do Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, é minha oração sempre por esses jovens que estão no começo dessa batalha, sendo um pregador, Pai. Sei, meu Deus, que vão vir batalhas, vão vir afrontas do inimigo contra eles, mas eu oro, Pai, que o anjo do Senhor proteja eles, meu Deus, buscando de experiência, até alcançar a estatura de um varão perfeito, a adoção, falar no lugar do Pai. Abençoa eles, Pai, na volta para o seu lar, para a volta a Cidrolândia. Pai, nós estamos gratos a Deus por essa união. Abençoa o pastor Aldrin também, meu Deus, que está disposto a ajudar esse ministério. Pastor Oswaldo, que está nas suas férias. Abençoa, Senhor, esses jovens que vieram aqui, meu Deus, nesse culto, cada jovem, cada rapaz, cada moça. Traga, Pai, uma experiência experimentada com a palavra, Senhor, na vida deles, meu Deus. E indo não de experiência de rasa a mais rasa, mas de experiência mais profunda. Indo mais profundo. Pai, mesmo que a gente talvez não viu os anjos, não vimos a coluna de fogo, mas nós estamos que nem Jacó, nós queremos mais profundo ainda, Pai. Se for possível, Senhor Deus, eu quero ver os anjos. Se for possível, Pai, eu quero ver o pilar de fogo. Se for possível, Pai, eu quero ir além da cortina do templo, como o irmão Brana foi. Eu quero, Pai, uma experiência mais profunda, não de rasidão e mais raso, mas mais profundo, Pai. Nos ajuda, Pai, ajuda esses jovens, abençoe esses músicos, Pai, o vocal, essas moças, Senhor Deus, os irmãos que estão ali no fundo, irmão Ney, diácono, irmão Vinícius, irmã Claudenice, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus os abençoe, você cumprimenta o jovem que está do seu lado, dá um abraço nele, fala, eu estou feliz de te ver aqui, muito bom te ver aqui, meu irmão. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. São tantas ofertas, tantas portas abertas para desistir e retroceder. A maior batalha jamais pelejada, a cada instante é travada no íntimo do ser. E os heteus e os heveus
Jebuseus, tantos Deus que tenho comigo são meu maior inimigo, que preciso vencer. Mas não fugirei da luta, não importa o que me custe, eu não vou retroceder. Prisioneiro sou, porque Ele primeiro me amou. Estou ligado aos grilhões do seu amor, teu escravo que somente tem prazer em te servir, Senhor. Prisioneiro sou, pois somaste as rédeas do meu coração. Estou disposto a morrer em suas mãos. Para onde irei, se só de ti provém palavras de vida eterna? Deus disse a Moisés: quando colocares os teus pés na terra que te dei, além do Jordão, meu anjo irá adiante no caminho e te fará lutar contra os seus inimigos. E os heteus, e os heveus, jebuseus, tantos Deus, cairão à espada, vencidos pela palavra. É a promessa de Deus. Então não fugirei da luta, não importa o que me custe, eu não vou retroceder. Prisioneiro sou, porque Ele primeiro me amou. Estou ligado aos grilhões do seu amor, eu escravo que somente tem prazer em te servir, Senhor. Prisioneiro sou, pois somaste as rédeas do meu coração. Estou disposto a morrer em suas mãos. Para onde irei, se só de ti provém palavras de vida eterna? A sétima pomba voa agora em minha direção, e sobre suas asas traz a plena libertação. Quero ouvir sua voz me dizer: seu maior inimigo está morto. Quero ouvir sua voz, filho meu, porque vencestes. Dar-te-ei que se assente comigo no meu trono. Prisioneiro sou, porque Ele primeiro me amou. Estou ligado aos grilhões do seu amor, teu escravo que somente tem prazer em te servir, Senhor. Prisioneiro sou, pois somaste as rédeas do meu coração. Estou disposto a morrer em suas mãos. Para onde irei, se só de ti provém palavras